Pessoal, bom dia a todos. Para o pessoal aí do suporte, a página 57, por gentileza, o dom de pastor. Muito obrigado. Vamos orar novamente, pedindo a assistência do nosso Deus para esse tempo aqui de estudo da palavra dele. Pai, te agradecemos porque o Supremo Pastor é o teu Filho Jesus Cristo, que disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Rogamos a tua assistência através do teu Espírito, a fim de que a tua palavra, lida e explicada, encontre guarida, espaço, aconchego em nosso coração. E que tenhamos, ó Deus, a força de colocá-la em prática, a fim de que o teu nome seja glorificado entre nós. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Acabei de orar aqui e o microfone desceu. Não pode. Pois bem, às vezes... Obrigado. Obrigado, brother. Às vezes, na vida da igreja, quando se quer homenagear um pastor, por exemplo, no calendário presbiteriano tem o dia do pastor presbiteriano, 17 de dezembro, quando a nossa igreja ordenou o irmão José Manuel da Conceição, que veio a ser o reverendo José Manuel da Conceição. E aí, por conta disso, ficou essa data. Então, às vezes, no dia do pastor, a igreja tem o costume de entregar uma lembrança ou dizer algumas palavras, ou, eventualmente, por ocasião do aniversário do pastor. Eventualmente, passagens como estas projetadas aqui são lidas. Jeremias 3,15, que diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ou mesmo Provérbios 27:33, que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Estas e outras passagens, eventualmente, são lidas nessas ocasiões. Apesar da boa intenção das pessoas em ler esses e outros textos do Antigo Testamento, não podemos negar isso, que a motivação é a melhor possível, o fato é que estas passagens do Antigo Testamento não têm nada a ver com o ofício pastoral, com o dom de pastor mencionado no Novo Testamento. Pastor Marconi, seja mais claro. Exemplo, no caso de Jeremias, ao mencionar pastores, Jeremias tem em mente líderes políticos, reis e governantes, juízes e sacerdotes. Então, quando Jeremias fala de pastores no livro dele, ele não está pensando em pastores como Paulo menciona no Novo Testamento e como outros autores mencionam no Novo Testamento. Ele tem em mente os líderes da nação de Israel. E em Provérbios, de onde eu tirei aquele versículo lido há pouco, o contexto não deixa dúvida de que as ovelhas são animais propriamente ditos, assim como são mencionados no próprio entorno do versículo lido, cordeiros, bodes e cabras. Mas é realmente importante esclarecer isso, que os textos aludidos não se referem a pastores no sentido de pessoas que cuidam do rebanho de Deus, mas sim de outras coisas. Não seria isso um preciosismo, um tecnicismo, uma questão, uma minúcia muito teológica ou hermenêutica, de interpretação bíblica? Definitivamente não é o caso. Ao entender o significado dos termos, como aqueles que aparecem nos versículos lidos, podemos compreender o verdadeiro assunto da passagem e evitar comparações e aplicações indevidas. Um texto bíblico mal usado é pretexto para qualquer a afirmar
são. A regra clássica da interpretação bíblica é: identifique o sentido original do texto para depois aplicá-lo, relacioná-lo à vida das pessoas que estão escutando a palavra de Deus. Se a gente errar em identificar o sentido que a pessoa que escreveu o texto pretendeu dar aquelas palavras, a gente vai complicar o meio-campo e vai fazer aplicações indevidas. Alguém já disse, nesse sentido, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A que isso se refere? Em que sentido a Bíblia é a mãe de todas as heresias? É no sentido de que, se nós não tivermos o cuidado de entender bem as passagens, a Bíblia pode servir para qualquer coisa. Por exemplo, quem já ouviu falar em Allan Kardec, o pai do Espiritismo? Nos escritos de Allan Kardec existem muitas referências à Bíblia. Inclusive, ele justifica a reencarnação a partir de certas passagens bíblicas. Significa dizer, então, que a Bíblia defende a ideia de reencarnação, que uma alma pode reencarnar ou aparecer em diferentes existências, em diferentes vidas? Absolutamente não. Significa que ele interpretou de maneira equivocada a Bíblia. E existem muitos movimentos, muitas seitas, e às vezes até mesmo confusão no meio do povo de Deus, no meio da igreja, por conta de interpretações indevidas, inapropriadas da Bíblia. Por exemplo, em alguns círculos evangélicos é muito comum a seguinte ideia: eu profetizo, e aí a pessoa diz um monte de coisas como se as palavras dela tivessem poder. Isso não tem nada a ver com profecia bíblica. As tuas e as minhas palavras, por mais que sejamos e somos crentes em Jesus Cristo, não tem poder nenhum. O poder é de quem? É de Deus. Então, mas por que esse tipo de coisa acontece? Porque, às vezes, não existe o devido cuidado, ou, por parte da liderança da igreja, não existe o devido zelo por instruir, por doutrinar, por orientar. E é justamente por isso que estamos aqui, para, com a graça de Deus, entender melhor o significado do dom de pastor. Contudo, apesar de que, quando no Antigo Testamento se menciona pastores, a referência, o sentido não tem a ver com pastores no sentido do Novo Testamento, apesar de reconhecermos isso, alguém pode indagar: Reverendo Marconi, não existem passagens que podem ser utilizadas corretamente para referir-se ao pastor da igreja, o pastor João Geraldo, ou ao senhor, ou a outros irmãos que servem nesse ofício? Sim, no Novo Testamento. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11, o texto bíblico diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Hebreus capítulo 13, nesse capítulo existem pelo menos 3 referências que também se aplicam aos pastores. Eu falo também se aplicam porque o texto fala de guias, e existem guias que são pessoas que conduzem outras a Cristo sem que necessariamente tenham sido ordenadas, consagradas ao pastorado. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias. Estou lendo versículos desse capítulo 13 de Hebreus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, velam no sentido de iluminar, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E ainda saudai todos os vossos guias. Com certeza o contexto permite afirmar que isso se aplica aos líderes espirituais, aos guias, inclusive aqueles que ocupavam o ofício pastoral. Uma outra referência que nós temos no Novo Testamento ao ofício de pastores, ou ao ofício pastoral, se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Pastor, mas aí fala de bispos e não de pastores. São palavras sinônimas no Novo Testamento.
A palavra bispo representa a ideia de supervisor. É aquele que tem a responsabilidade de acompanhar, de supervisionar, certo? Esse verbo me complica por causa do espanhol. Às vezes eu dou uma escorregada aí nisso. De supervisionar o rebanho de Deus. Essa é a conotação da palavra bispo. Mas, por exemplo, em Atos capítulo 20, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, o texto diz claramente, né, que Paulo estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso, Paulo se dirige a ele como bispos, ou seja, justamente reforçando a ideia de que os termos são sinônimos. Também, além de Efésios capítulo 4, versículo 11, além do capítulo 13 de Hebreus, além de Filipenses capítulo 1, versículo 1, existem muitas ou diversas outras referências ao ofício pastoral no Novo Testamento. Todas as passagens que se referem aos presbíteros, que aparecem em Atos, nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, e eventualmente em outro lugar, como na primeira carta de Pedro, todas as menções aos presbíteros no Novo Testamento, essas menções são aos pastores. Por quê? Porque no Novo Testamento não existe essa distinção que existe, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, entre pastores, os reverendos, e os presbíteros chamados regentes. No Novo Testamento, todos são presbíteros, portanto, todos são pastores. Em outra aula, a gente pode conversar sobre esse assunto, né, sobre essa temática. Então, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículos 17 e 28, Paulo diz o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo havia plantado aquela igreja, havia estado 3 anos com os irmãos, havia sido a pessoa que Deus utilizara para converter os seus escolhidos naquela cidade, havia discipulado, havia instruído, havia treinado, preparado, e Paulo diz a esses presbíteros no momento da sua despedida: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos ou supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo encarrega aos presbíteros essa responsabilidade de pastorear, de apacentar, de cuidar da igreja de Deus, o rebanho dele. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, os primeiros versículos dizem: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. De que maneira? Não por constrangimento, não por força, mas espontaneamente. Na verdade, melhor dizendo, não por constrangimento, não como se vocês tivessem que cumprir uma obrigação, não de maneira desajeitada, incômoda, mas de forma espontânea, natural, como Deus quer, nem por sorte da ganância, ou seja, quem serve a Deus na igreja ou em qualquer outro lugar, não pode estar motivado por outras intenções que não seja honrar a Deus no cuidado pastoral, no cuidado das ovelhas, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, não pode ser de maneira ditatorial, de maneira inquisitorial, de maneira militar, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. É a recomendação de Pedro aos presbíteros da congregação, ou do ambiente da igreja ao qual ele se dirigiu. Pois bem, essas são algumas das referências que o Novo Testamento faz ao ofício pastoral ou às pessoas que têm o dom de pastor. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma observação ou dar um esclarecimento. Se é certo que a função pastoral e o dom de pastor são evidentes no Novo Testamento, e nós lemos alguns textos que demonstram isso, um erro que devemos evitar é o de imaginar que os pastores da época do Novo Testamento, da era apostólica, ou mesmo dos primeiros séculos da igreja cristã, fazem algo muito parecido com os pastores de hoje. Entendem a afirmação? Em outras palavras, não resta dúvida que o Novo Testamento fala do ofício pastoral, de pessoas que têm o dom de pastor. Ponto. Isso não significa dizer
que os pastores da época do Novo Testamento e dos primeiros séculos da igreja desenvolviam um ministério muito parecido ao que um pastor hoje realiza. As circunstâncias e as condições eram muito diferentes. Pastor, seja mais claro, vou tentar ser. A figura do pastor, tal como a conhecemos, tal como existe em nossos dias, tem suas origens no século XVI, no século da Reforma Protestante, e se consolida, ou seja, se cristaliza, toma forma, contornos especiais, entre os séculos XVII e XVIII, entre 1601 e 1799, por assim dizer, se você se complica com a datação, séculos XVII e XVIII. Ou seja, é algo relativamente recente. A maneira como o ministério pastoral se desenvolve hoje é algo relativamente recente. Os primeiros pastores, aqueles que atuaram ali nas décadas de 1520, 1530, 1540, a primeira geração de reformadores, como Lutero, Zwinglio e Calvino, foram sacerdotes, ou seja, monges ou padres, certo? Clero secular ou clero religioso. Seja mais claro, pastor Marcondes, clero secular são aqueles religiosos que lidam diretamente com a comunidade. Um padre. E o clero religioso são os monges e as freiras, que ficam reclusos, que ficam nos monastérios, que têm menos contato com a paróquia. Então, quando a gente estuda o ministério pastoral numa perspectiva histórica, os primeiros pastores no século XVI eram sacerdotes que abandonaram a batina, por exemplo, Zwinglio e Lutero eram monges. Abandonaram a batina, passaram a se dedicar ao ministério pastoral e, inclusive, se casaram, ou mesmo Calvino, que não era padre ou monge, mas era um estudioso e nunca foi ordenado, e nunca recebeu imposição de mãos. Esses eram os pastores no primeiro momento, na primeira geração. Foi a partir da segunda geração de protestantes, quando já existiam na Europa as academias teológicas, o embrião dos atuais seminários, foi a partir da segunda geração de protestantes que se iniciou a prática de ordenar os que realizavam estudos teológicos, aqueles que completavam os estudos teológicos nas chamadas academias, ou mesmo sacerdotes, outros padres e monges que abandonavam a batina para abraçar o ministério. Em resumo, o ofício pastoral, tal como conhecemos hoje, é uma concepção moderna, é algo recente, do século XVI para cá, muito diferente da época do Novo Testamento. Por quê? Porque na época do Novo Testamento, e até durante 300 anos, até o quarto século, a igreja cristã não tinha templos, não tinha constituição eclesiástica, não tinha um livro de ordem, não tinha princípios de liturgia formulados, regulamentados. Obviamente que na Bíblia nós temos princípios de liturgia, mas eles não estavam o quê? Devidamente explicadinhos, arrumados no manual, de tal maneira que a prática das igrejas, das diferentes igrejas na Palestina, no norte da África, em vários lugares da Ásia e na Europa, as práticas litúrgicas eram diferentes. Em algumas igrejas predominava a autoridade do bispo, do principal pastor. Noutras igrejas predominava a ideia de um colegiado, de presbíteros. Então, a gente não pode esperar que nos primeiros séculos do cristianismo as estruturas eram ou fossem rígidas, devidamente padronizadas, estandarizadas. Esse não era o caso. Isso foi acontecendo de maneira paulatina ao longo dos séculos. Mas, voltando aqui, como é que era a situação da igreja primitiva ou da igreja antiga? A igreja, a comunidade de fiéis, não tinha templos, não tinha constituição eclesiástica, não tinha princípios de liturgia regulamentados, não tinha rol de membros, nem mesmo a lista de livros, o cânon bíblico estava fechado, estava definido. A Bíblia, tal como conhecemos hoje, 66 livros, esse cânon, essa relação, essa lista, só foi definida, o martelo foi batido, na segunda metade do quarto século, entre 360 e o ano 400. Até então, naquela época,
O que as pessoas entendiam pela palavra de Deus? O Antigo Testamento, claro, os 39 livros, que isso era uma herança dos judeus, e a maioria dos livros que compõem o Novo Testamento. Mas alguns livros eram discutidos e não eram aceitos como canônicos em algumas regiões da cristandade, como, por exemplo, a Carta aos Hebreus, como, por exemplo, a Epístola de Tiago, como, por exemplo, o Apocalipse de João. Foi na segunda metade do quarto século que a igreja chegou a um consenso de quais eram os livros inspirados e definiu que o Novo Testamento tem 27 livros, que reunidos com os 39 do Antigo Testamento, correspondem à Bíblia tal como conhecemos hoje, os 66 livros, tal como os protestantes a conhecem, né? Porque a Bíblia católica tem alguns outros, os chamados apócrifos. Em outras palavras, nos primeiros séculos da história da igreja, a coisa era muito diferente das circunstâncias e condições que depois se deram. Ademais, na época, ou na era apostólica antiga, os indícios apontam que não era comum haver pastores sustentados pela igreja. A semelhança um pouco de Paulo, que fazia tendas. Então, não era comum que os pastores fossem sustentados financeiramente pela igreja. Por quê? Porque as circunstâncias eram difíceis, existiam perseguições, o cristianismo era clandestino. É só a partir do quarto século, é quando se promulga, em 313, um documento, né, um edito, ou édito, dependendo aí da maneira como se grafa a palavra, que se concede liberdade religiosa a todas as religiões do Império, inclusive ao cristianismo, e no final daquele mesmo século, o cristianismo passa a ser a religião do Estado, com o imperador Teodósio. Então, num espaço de menos de 100 anos, a igreja, a comunidade dos fiéis, deixa de ser perseguida e passa a gozar a condição de religião do Estado. Então, muitas coisas começam a ser desenvolvidas ou formalizadas, organizadas, regulamentadas a partir do quarto século da história da igreja, inclusive os templos. Isso passou a acontecer, então se os pastores não eram sustentados pela igreja na época antiga, quando é que passaram a ser? Isso passou a acontecer uns 1.500 anos depois da era apostólica, certo? E uns 1.000 anos depois da época antiga. Apesar das circunstâncias e condições bastante diferentes entre a época do Novo Testamento e a época moderna ou nossa época, o ponto em comum entre os pastores da época antiga e aqueles da época moderna é o ensino da palavra de Deus aos crentes. Então, tanto na época antiga como na época moderna, ou mesmo na nossa época, os pastores se dedicam ao ensino da palavra de Deus. Agora, em que condições, em que contexto, aí as circunstâncias são bastante diferentes. Voltando ao assunto da aula, que é o dom de pastor. A pergunta que não quer calar, nessa altura, é a seguinte: em que consiste o ministério do pastor, isto é, o exercício deste dom? Pessoal, no final a gente pode abrir para perguntas, mas só para eu checar, até aqui tudo bem? Está dando para entender? Ou tem alguma dúvida imortal, assim, pastor, o senhor falou uma coisa que, sinceramente, não é bíblica, ou, sinceramente, eu não aceito. Se for uma dúvida nesse nível, assim, que impede que você continue atento à aula, eu paro aqui para te ajudar. Se não for uma dúvida mortal, fatal, a gente toca a bola aqui em diante, né, segue o jogo, e no final a gente abre o espaço, tá bom? Parlatório. A gente dá a palavra, segura a palavra aí, toma a palavra, aí o irmão se manifesta. Pois bem, vamos aqui ao coração da nossa aula. Pastor, o senhor deu muitas voltas e tal, mas eu quero saber em que consiste o dom, a pessoa que tem o dom de pastor. O que se espera que ela realize na vida da igreja, no contexto do reino de Deus? Conquanto se tenha ressaltado o cuidado que devemos ter ao buscar textos sobre a função pastoral no Antigo Testamento, pelas razões que eu já mencionei, a ideia de pastor, ela aparece de pastor, de um homem com esse dom, com essa característica, aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento as circunstâncias eram diferentes, e quem mais ou menos fazia essa função eram os sacerdotes.
mas tinha coisas que os sacerdotes faziam que não foram preservados no Novo Testamento. Então, buscar uma equivalência de que os sacerdotes do Antigo Testamento correspondiam aos pastores do Novo, essa comparação ela é mais infeliz do que feliz. Porque os sacerdotes, primeiro, era uma casta especial. Tinham privilégios, viviam do dízimo dos dízimos, realizavam sacrifícios. Então, não dá para fazer comparação. Então, a ideia de pastor, aquele que tem esse ministério de cuidar das ovelhas, dos crentes, ela aparece bem delineada no Novo Testamento. Não é que no Antigo Testamento Deus deixou a igreja dele desamparada, não é isso. O que eu estou aqui ressaltando é que, de alguma maneira, o cuidado pastoral existia no Antigo Testamento, mas em condições, em formas, em contornos bastante diferentes do Novo Testamento em diante. É mais ou menos, só para ilustrar, a questão do ofício profético no Antigo Testamento e o dom profético no Novo Testamento. Quem tem o dom profético no Novo Testamento não corresponde, não equivale a um profeta do Antigo Testamento, isso a gente já tratou na primeira aula. Portanto, conquanto se tenha ressaltado o cuidado que devemos ter ao buscar textos sobre a função pastoral no Antigo Testamento, a ideia de uma pessoa designada por Deus, o pastor, para cuidar de sua igreja, o rebanho, emana do contexto de Israel do Antigo Testamento. Tá claro o que eu estou dizendo? Aqui algumas imagens, né? Pode até, já mostrou anterior, né? Beleza, está aí. Inclusive, um pastor carregando uma ovelha ferida, pode passar para a seguinte, certo? E aí está a ideia do aprisco, né? As pedras, e aí está o pastor, do ponto onde vocês estão, talvez não consigam enxergar bem, mas aqui na porta, na porteira, tem um pastor sentado, encostado. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, é algo parecido que Jesus tem em mente, porque havia o curral de ovelhas feito de pedras, que era uma coisa provisória, e aí na porta o pastor ficava ali, guardando o rebanho. Então, esse tipo de situação era muito comum na época bíblica, na época do Antigo Testamento especialmente. O povo de Israel, como outras nações do mundo antigo, tinha rebanhos, principalmente rebanhos de ovelhas, cabras e, em menor grau, mas também de gado, de boi, da picanha que a gente gosta de comer. Ou a maioria que eu imagino, não sei quantos veganos aí estão entre nós. E se estiver vegano, não tem problema, Deus te ama também. Inclusive, nós somos informados sobre vários personagens bíblicos que eram pastores. Abel era pastor de ovelhas, Jacó cuidava de ovelhas e de vacas de leite, diz o texto bíblico lá em Gênesis 33, 13. Moisés pastoreou as ovelhas do sogro, né, o rebanho, durante 40 anos. Será que entendia alguma coisa de cuidar dos animais, das ovelhas? Se a gente comparar o segundo ciclo de vida de Moisés, quando ele cuidou dos animais, das ovelhas animais, com o terceiro ciclo, os últimos 40 anos, quando ele cuidou das ovelhas pessoas, a gente pode inferir que Moisés levava mais jeito para cuidar dos animais, das ovelhas animais, do que das ovelhas pessoas. Ele mesmo, né, admite, né, isso em algumas conversas que ele teve com o Senhor. Mas, enfim, e Davi também cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Foram alguns dos que apacentaram, cuidaram de ovelhas. Logo, a imagem de Deus como pastor do seu povo é recorrente na Bíblia. Ela faz parte do imaginário bíblico. Como rebanhos, principalmente de ovelhas, eram comuns em Israel, e a figura do pastor, daquele que cuidava das ovelhas, dos animais, era também algo natural, naturalmente isso se projetou na literatura, nos escritos do povo de Israel, no Antigo Testamento, e como a igreja é filha dos judeus, ou vem do judaísmo dos judeus, os primeiros crentes eram judeus, Jesus era judeu, a primeira geração de crentes era judia, naturalmente essa herança judaica e também os ideais, as imagens, os símbolos também foram transportados ou transferidos para aqueles crentes que não eram judeus.
Jacó, por exemplo, chama Deus de pastor e pedra de Israel, lá em Gênesis, capítulo 49. Foi um pastor de ovelhas que escreveu o salmo mais famoso. Davi escreveu o salmo 23, no qual ele diz: o Senhor é o meu, o Senhor é o meu. Pessoal, aí nem todo mundo tomou o café da manhã hoje, viu? Quem quer almoçar hoje? Vamos lá, o Senhor é o meu. Aí, ó, tá vendo a resposta aí? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Notem os termos que estão em vermelho. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas, pelos sendeiros, pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, por uma região depressiva, né? Uma região mais inferior, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, que é a vara, e o teu cajado me consolam. Vamos ficar só até essa parte. Jesus é o bom pastor. A imagem, né, de pastor é tão forte em Israel que o nosso Salvador se descreve como o bom pastor. E ele conhece suas ovelhas. E aqui ele está falando é de gente mesmo, ele não está falando de ovelhas animais. Ali em João 10. Ele designou pastores para cuidar de seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, lemos: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dentre os dons está o de pastor. Alguns versículos depois, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que já lemos. Foi o próprio Jesus que disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas. Mais tarde, Pedro descreveu Jesus como o supremo pastor. Nessa linha, podemos afirmar que todos os pastores são auxiliares de Cristo, o pastor titular e perfeito. Cristo é o supremo pastor. Cristo é o pastor perfeito. Cristo é o pastor presente em todas as horas. Se os pastores terrenais podem falhar, e por vezes falham, Cristo não. Então, nessa perspectiva, todos os pastores que você tem conhecido ou ainda conhecerá são auxiliares do supremo e bom pastor que é Jesus. Haja vista que o dom de pastor se enquadra no trabalho do pastor que cuida de ovelhas, que são animais frágeis e indefesos. Eu não sei se você notou, ovelhas, diferente dos bodes e algumas raças de carneiro, ovelhas não têm chifres. Alguém aqui já tomou uma carreira de carneiro? Sabem o que é carreira? Teve que sair correndo? Minha irmã, lá no Maranhão, numa vez, foi na casa de uma família, e era um terreno grande, e minha irmã foi lá levar algum recado que minha mãe tinha mandado. Tinha um carneiro. Rapaz, o carneiro deu uma carreira em minha irmã. E o carneiro, quando quer acertar a pessoa, ele usa o quê? As patas? Ele dá coice? Ele usa o chifre. Você conhece alguma ovelha com chifre? Graças a Deus que não, né, meu irmão? Porque senão seria algum outro bicho, né, camuflado, travestido de ovelha. As ovelhas são animais frágeis e indefesos. Haja vista essa característica, podemos afirmar que o ministério do pastor implica em guiar, conduzir ao caminho. Jesus disse, falando dele mesmo: a mim me convém conduzi-las. Ali em João 10, quando ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, ele diz: a mim me convém conduzi-las. Haja vista que Jesus é o modelo de todos os pastores aqui na terra, e Jesus as conduziu ou conduz suas ovelhas. Cabe aos pastores terrenais ou terrenos, por assim dizer, também guiar as ovelhas de Cristo. Ao cuidar dos rebanhos, os pastores usam vara e cajado. Eu não sei se você já estudou ou buscou informação, qual é a diferença da vara e do cajado. Tem uma imagem aí, ó. Do lado de lá está o cajado, né, que tem mais ou menos quase uma argola,
uma das extremidades, e a vara, que é um pedaço de pau. Ao cuidar dos rebanhos, os pastores usam vara e cajado, os pastores da época bíblica. A vara era usada para abrir caminhos, porque, às vezes, quando o pastor levava o rebanho de ovelhas para pastar, em busca de bons pastos, se enfrentava com arbustos e com plantas que podiam ferir as ovelhas. Então, ele usava a vara como se fosse quase uma foice ou um facão, para abrir o caminho, para empurrar, afastar ali uma planta ou alguma outra coisa que estivesse no caminho. Eventualmente, quando uma ovelha ou cordeiro ficava preso em um arbusto ou terreno pedregoso, o pastor usava seu cajado para puxá-la. Então, a vara tinha esse tipo de finalidade já mencionada, para abrir o caminho. Também tem outra que a gente vai comentar mais à frente. E o cajado era o quê? Quase que para laçar, o pastor engatava ali com a sua habilidade, aquela quase argola do cajado, da ponta do cajado, e puxava a ovelha para junto de si e do rebanho. Porque tem ovelha que é teimosa, hein? Tem ovelha que se mete por caminhos perigosos e, às vezes, quer andar longe do rebanho e aí fica mais exposta aos ataques dos adversários. Uma tarefa, portanto, do pastor era providenciar descanso ao rebanho. Então, quando a gente fala de sair para pastar, isso, às vezes, demorava dias, gente. E o pastor, ele conhecia os caminhos. E alguns pontos, alguns lugares do caminho eram mais difíceis, mais perigosos que outros. Então, era fundamental que o pastor providenciasse descanso ao rebanho, especialmente antes de subir um terreno perigoso. Repousar em pastos verdejantes revigorava as ovelhas. Ovelhas muito cansadas são que nem o meu filho Timóteo, quando vai chegando 5h30, 6 da tarde. Vai batendo cansaço, ele fica mais irritado. Aí ele começa, às vezes ele vai correr, apressado, tropeça, dá cabeçada. O reflexo já não é mais o mesmo. Então, as ovelhas, especialmente antes de jornadas mais intensas ou de passagens mais difíceis, precisavam, como nós, de descanso, estarem quietas, revigoradas, para enfrentar a próxima jornada. Na lida pastoral, muitas vezes o pastor terá que conduzir os crentes à vontade de Deus, ou seja, mostrar-lhes o caminho. Imaginem vocês que na vida da igreja são muitas as situações. São pessoas, são novos convertidos, chamados neófitos. São pessoas que, às vezes, têm que tomar uma decisão muito importante na vida, e aí, me caso com esse ou não? Eu conheço uma pessoa que não é dessa igreja, não mora em Brasília, que está agora namorando. E outro dia eu me reuni com essa pessoa, tive a oportunidade de sentar com ela. Certo? Falei, e aí, sai ou não sai? Casa ou não casa? Porque ele já não é mais jovenzinho. Falou, estamos orando aí, agora em 6 meses esse negócio ou vai ou racha. Mais 6 meses. Então, na lida pastoral, às vezes a pessoa, pastor, eu mudo ou não mudo de emprego? Pastor, eu recebi uma proposta, pastor, meu filho, pastor, ele ganhou uma bolsa para estudar em Roma, Itália. Que maravilha! Minha irmã, não existe igreja evangélica em Roma. Não existem crentes praticamente em Roma. Aquilo ali vai ser um deserto espiritual para o teu filho. Aquilo dali é quase a ressurreição, para um jovem longe da igreja da família, a ressurreição do Império Romano. Academicamente pode ser uma baita de uma oportunidade, mas onde teu filho vai se alimentar? Com quem ele vai ficar lá 2, 3 anos? Então, cabe ao pastor guiar as ovelhas, mostrar-lhes o caminho. Não é carregar, hein? Tem aquela frase que uma vez eu li num livro de administração eclesiástica, ficou aqui grudada. Ensine um homem a pescar.
Como é que é, meu? Você ficou tão grudado que já daqui está dando curto até circuito, né? Deu peixe ao homem? Não. Ensine o homem a pescar e ele se alimentará pela vida. Mas se você não ensiná-lo, agora eu esqueci do fraseado exatamente, mas o princípio é, talvez alguém lembre a frase, né? Ensine o homem a pescar e ele comerá por toda a vida. Essa é a frase, ensine um homem a pescar e ele comerá por toda a vida. Agora, se você não ensiná-lo a pescar, você vai ter que sempre dar o peixe, oferecer o peixe para ele. Que é a grande crítica que se faz aos programas assistencialistas. Porque você gera uma dependência. Certo? Então, o pastor, ele tem que guiar, ele tem que mostrar o caminho. Mas a ovelha é você. Caberá a você decidir se você vai pelo caminho que o pastor está te mostrando ou não. Na lida pastoral, muitas vezes o pastor terá que conduzir os crentes à vontade de Deus, ou seja, mostrar-lhes o caminho. Isso se dá por meio do ensino da palavra de Deus, seja de forma pública, na escola dominical, no culto, ou de forma reservada, através de um aconselhamento ou mesmo de uma visita pastoral. Leslie Flynn menciona no seu livro Como Sobreviver, na verdade no seu livro Dons Espirituais, a jovem recém-convertida, uma jovem recém-convertida que estava no último ano, eu coloquei segundo grau, que é da minha época, mas hoje já não se usa mais essa nomenclatura, ensino médio, é isso? Ok. No último ano do ensino médio, quer dizer, devia ter por volta entre 16 e 17 anos. E a jovem queria se casar com o rapaz já tinha começado a faculdade, devia ter por volta de 18 e 19. Após 3 semanas de namoro, e aí, o que você acha? 3 semanas de namoro e a menina, né, gente? Nem tinha terminado o segundo grau, apaixonadíssima, e o rapaz também, naquela fase que vocês sabem que os hormônios estão fervendo, queria se casar com o rapaz. Um irmão experiente, que já havia liderado o ministério de jovens na igreja, mostrou a ambos, a jovem e aquele rapaz, que eles não tinham trabalho. Ora, você vai casar, mas aí, você vai viver de quê? De amor? De love? É que nem às vezes um pai, né? O filho queria namorar, né? Chegou para o pai, e aí, pai, posso? Falou, tu tem dinheiro para pagar uma pizza para a tua namorada? Não, então tu não pode namorar, rapaz. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo, tá bom? Foi a forma como aquele pai lidou com o caso dele. Não tem dinheiro para pagar uma pizza, vai namorar para quê? Porque namoro, para nós cristãos, é voltado para o casamento. Se tu não tem trabalho, tu não tem condição, rapaz, nem de passear com a menina. Primeiro trabalha, ganha aí uma coisinha para você pelo menos fazer um passeio. Então, o irmão experiente mostrou para aquele jovem casal que eles não trabalhavam, estavam namorando há pouco tempo e que a decisão de se casar era muito séria para ser tomada sem profunda e contínua reflexão. Quer dizer, incompatível com 3 semanas de namoro, meu amigo. Ela acatou o conselho e não deu esse passo. Aquele irmão lhe serviu de pastor e lhe guiou à prudência. Guia-me pelas veredas da justiça, é o termo que Davi usa no Salmo 23, em relação a Deus. Davi se referiu ao Senhor, seu pastor celestial. Os crentes esperam o mesmo dos pastores terrenais, que os pastores das igrejas os conduzam a pastos verdejantes. Mostrem qual é o caminho. É verdade que a maioria dos crentes já sabe qual é o caminho, mas precisa ser relembrada e motivada. Mas existem aqueles que não sabem, ou mesmo aqueles que já sabem, às vezes ficam frios na fé, ficam empedernidos, endurecidos. E aí Deus pode usar o pastor ou algum irmão ou irmã experiente para reaquecer aquela chama que está se apagando. Além de guiar, de conduzir, de mostrar qual é a vontade de Deus, o pastor também tem a função de alimentar.
o pastor também deve alimentar seu rebanho com água limpa e pastos verdejantes. O que significa pastos verdejantes? Pastagens verdes, capim novo. Uma vez eu fui passar férias lá em Santa Rita, cidade que está mais ou menos 1h30 de São Luís, na casa do meu tio Pepê. E meu tio Pepê tinha umas cabeças de gado. E meus primos, os filhos do tio Pepê, tinham que todo dia levar o gado para pastar. E um dia eu acompanhei meu amigo, baixo sol quente, na beira da estrada, da BR. Eu gostei da experiência. Eu não estava preparado para ela, porque não aguentava ficar várias horas ali debaixo do sol, mas aí primo, né, adolescente, jovem, vai conversando e tal. E aí você, quando encontra capim verde, quando um pasto bom, você deixa o gado ali comer. E aí você anda mais um pouco. Aí tem que encontrar um lugar onde tem uma poça d'água ou algum igarapé para o gado beber. E aí, certo, no final do dia, você volta trazendo o rebanho. Quando você chega, meu amigo, você está comendo. Se botar pedra na tua frente, você come. Que a gente levou só umas frutas. Olha, apacentar o rebanho, levar para encontrar. E outra coisa, quem é crente antigo sabe, ficar requentando comida, dando capim velho. Todos nós, no dia a dia, ou eventual, não no dia a dia não, né? De vez em quando, né? Não dá tempo de fazer a comida, né? Aí requenta, não é não? Mas todo dia comer comida requentada, meu amigo, enjoa, né? Você imagina pastor que não estuda. As mesmas ilustrações, os mesmos exemplos. Aquela tecla já gasta. Então, tem que estar estudando para mostrar, para oferecer ao rebanho o quê? Pasto novo. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. E também, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem, alimento. Jesus alimentou as pessoas com um ensino que maravilhava a todos e edificava especialmente suas ovelhas. Paulo, que pastoreou a igreja de Éfeso durante 3 anos, disse aos presbíteros, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo não somente falou da palavra, mas falou toda a palavra, sola escritura e toda a escritura. Não houve qualquer assunto sobre o qual, que estivesse na Bíblia, sobre o qual Paulo não abordasse, não tratasse junto à igreja. Em seguida, ele afirmou, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para, primeiramente, vos edificar e dar herança, não somente a vocês, presbíteros, pastores, mas também a todos os que são santificados, as ovelhas que Deus colocou sob os cuidados de vocês. Isso é uma outra coisa também importante. Quem ensina, os pastores que têm a missão de guiar e de alimentar, primeiramente devem abastecer o tanque, se servir do próprio Senhor. Para não correr o risco de oferecer comida às pessoas e morrer desnutrido. Ficar aí à míngua. É muito importante isso. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe, quando você entra no avião, aí tem aquelas explicações que a aeromoça ou... Aeromoço? Qual é o masculino de aeromoço? Comissário. Obrigado. Aeromoço ou comissário entregam, né? Dentre tantas instruções, em caso de despressurização, vai cair uma máscara. Primeiramente, coloque em você, para depois colocar na outra pessoa. Ou seja, não tente salvar o outro sem antes, meu amigo, colocar a máscara em você. Porque primeiro você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Esse é o princípio. Tem cuidado de ti. E também da doutrina, do ensino à igreja. O presbítero, diz Paulo a Timóteo, deve ser apto para ensinar. Atenção, biblicamente falando, presbítero tem que ensinar. Tem que ser apto para o ensino. Ah, não, mas ele é um bom administrador. Ah, mas ele tem muito boa vontade.
pode servir para várias outras coisas na igreja, mas se não tem aptidão para o ensino, biblicamente, não pode ser presbítero. Não sou eu, irmãos, é a palavra do Senhor. Terceira missão ou função do pastor: proteger. Já explicamos sobre guiar, que nem sempre essa guia ou essa condução vai acontecer através do ensino da palavra, às vezes através de uma conversa e através de oração. Alimentar, que tem a ver com ensinar propriamente a palavra de Deus de forma pública ou particular, e proteger. A vara, além de servir para abrir o caminho, era utilizada para defender as ovelhas de animais selvagens. Veja o que Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Vocês acham que Davi feriu o leão o quê? Com os dentes? Deu uma... Mordeu o leão ou mordeu o urso? Não, ele tinha ali os instrumentos que acompanhavam o pastor. Levantando-se ele contra mim, agarrei. Aí sim, agora sim, meu amigo. Ele agarrou pela barba e o feriu, e o matou. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Davi era um pastor experiente. E porque ele tinha experiência da dependência do Senhor, porque ele tinha experiência e havia enfrentado e vencido um leão e um urso, é que ele se apresentou para enfrentar um gigante, Golias. E quando botaram a armadura, né, a roupa, a indumentária de Saul em Davi não conseguia se mexer. E ele foi para a batalha usando aquilo que ele tinha, a funda. É uma lição em tanto para as nossas vidas. O que serve para um não servirá necessariamente para o outro. E vocês sabem o resto da história. Jesus, que desmascarou os fariseus, que em vez de ajudar, prejudicavam as pessoas. Lá em Mateus 9,36, Jesus se compadece das multidões e fala que são como ovelhas sem pastor. Jesus nos alerta: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo também nos admoesta: eu sei que depois da minha partida, falando aos presbíteros de Éfeso, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Então, onde tem ovelhas, existem predadores, existem adversários, existem animais selvagens que estão sedentos para tragar as ovelhas. Numa ocasião, eu tive a oportunidade de ir com um amigo meu, grande amigo, à Romênia. Aqui a gente fez uma viagem pela Europa, mochilão, e esse meu amigo era romeno, e a gente foi lá para a Romênia. Lá para o interior da Romênia, meu amigo. E aí, quando a gente subia rumo à casa da avó desse meu amigo, que ela morava no alto, ele foi me mostrando um rastro de sangue no caminho. Era uma rua meio que de paralelepípedos, ou de pedras. Falou assim: sabe o que é esse sangue aí? Eu falei: não faço ideia. Eu falei: é raposa que desce para atacar as ovelhas, mata e carrega. Vai puxando pela boca. Aí fica o rastro do sangue das ovelhas aqui. Então, onde tem ovelha, haverá lobos ou raposas ou animais selvagens. O pastor que usa o cajado para beneficiar as ovelhas tem que saber usar o cajado, na realidade aqui é a vara, né? Eu me confundi. Tem que saber usar a vara contra todos os que ameaçam o rebanho. Em outras palavras, o pastor tem que ter uma voz mansa para acolher e cuidar das ovelhas. E tem que ter uma voz séria, grossa, firme, dura, para espantar os lobos que ameaçam o rebanho. Para terminar, a Lida Knight, naquele livro Quem é Quem no Corpo de Cristo, que trata dos dons, ela fala de alguns perigos que rodeiam os que têm o dom pastoral. O livro dela é maravilhoso, vou mostrar o livro aqui. Esse livro aqui, Quem é Você no Corpo de Cristo? É um estudo sobre os dons espirituais. E ela, além de expor sobre cada dom espiritual, ela mostra que cada dom também está, ou a pessoa que tem
o dom, está exposta a riscos, a perigos. E ela pontua o seguinte: aqueles que têm o dom pastoral estão expostos aos seguintes riscos. Se for um pastor de igreja com este dom, porque ela fala assim que nem todos aqueles que têm o dom de pastor são propriamente pastores no sentido de ordenados. Ela fala, né, de cuidado pastoral. Existem irmãos na fé que têm cuidado pastoral, que têm atitudes pastorais. Mas ela fala, se é um caso de uma igreja que tem um pastor, um irmão ordenado, pastor Geraldo, pastor Marconi ou outro pastor, se for um pastor de igreja, familiarizar-se, um perigo é que ele se familiarize demais com determinadas ovelhas, esquecendo-se de sua responsabilidade de manter bom relacionamento com todo o rebanho. Ou seja, ser mais agradável ou ser mais próximo de algumas ovelhas e não das demais ovelhas. Isso é um risco. Que é um risco que, na realidade, acomete, ou é um risco para todos nós em outros contextos. Todos nós temos a tendência de valorizar mais a presença daquelas pessoas que são agradáveis, não é não? E manter alguma distância daquelas que, por alguma razão, são diferentes ou não nos caem bem, para usar uma expressão lá do Chile. O pastor também corre esse risco. No rebanho, existem ovelhas muito dóceis, muito afáveis, muito amigáveis, amistosas. E existem outras mais arredias. O pastor corre o risco de ter uma grande disposição para com essas que são acolhedoras e manter o freio de mão puxado para com aquelas que são mais resistentes. Outro perigo ou risco, negligenciar a atenção devida à sua própria família, ao dedicar-se ao cuidar das ovelhas sob sua responsabilidade, sejam poucas ou muitas. É verdade. Isso pode e acontece. Às vezes o pastor está tão preocupado de atender as famílias da igreja, as ovelhas, e ele não pastoreia a sua própria esposa e os seus próprios filhos. Outro risco, negligenciar a visão e a tarefa evangelística da igreja, deixando de procurar e incentivar as pessoas da comunidade que possuem o dom de evangelista. Por quê? Porque a vida eclesiástica, ela tem muitos aspectos, ela tem muitas facetas. Então, existe na vida da igreja o aspecto administrativo, existe o aspecto da visitação, do aconselhamento. Tem igreja, irmãos, tem pastores que na semana eles têm que preparar 3 conteúdos: o estudo bíblico da quinta-feira ou da quarta, dependendo da igreja, a aula de escola dominical no domingo de manhã e o sermão à noite. Para o cara estar com bala na agulha, capim novo, para quinta ou quarta, estudo bíblico, aula de escola dominical, domingo de manhã e culto à noite, rapaz, ele tem que ter uma disciplina tremenda. Só que, às vezes, tem semana que sai do trilho, meu amigo, com qualquer família. Tem semana que o filho adoece, que o carro quebra, que acontece uma situação diversa aí na casa, e aquilo ali rouba teu tempo. E como é que você... Então, diante desse cenário, um risco para os pastores é que eles não estimulem a igreja à evangelização, ou as pessoas que têm esse dom. Por quê? Porque ele já está muito atarefado com as coisas próprias da dinâmica pastoral. Ficou claro isso? É um risco. Mas a evangelização é tão importante quanto o pastoreio. Inclusive, uma figura que o Leslie Flynn usa é que, quando ele explica o dom de evangelista e o dom de pastor, fala assim: o dom de evangelista é como um médico obstetra, acompanha a gestação e os primeiros dias depois do nascimento. E o dom de pastor é o médico pediatra, que vai acompanhar depois do crescimento. Então, ele coloca na seguinte perspectiva, né, que o evangelista normalmente é aquele que alcança as pessoas para Cristo, que é usado por Deus para que elas se convertam, nasçam de novo. E o pastor, normalmente, é aquela pessoa que acompanha o crescimento, o desenvolvimento. Outro risco, manifestar tendência para limitar o crescimento da igreja, por considerar que o tempo que possui já é insuficiente para o cumprimento de sua responsabilidade pastoral sobre o atual rebanho. Em outras palavras, ele evita aqueles, entre aspas, bons problemas da igreja. O que é um bom problema para a igreja?
tem tanta irmã grávida que a gente vai ter que refazer, vai ter que aumentar a sala do departamento infantil, porque estão chegando mais crianças aí, entendeu? Esse é um bom problema, é ou não é? Vocês imaginem que em alguns lugares do mundo acontece o contrário. As famílias não têm filhos, a igreja só tem pessoas com cabelos brancos, não há crianças, não há jovens, não há adolescentes, e na medida, obviamente, que aqueles que já têm cabelos brancos vão partindo para a glória, a igreja vai o quê? Diminuindo. Aqui no Brasil, graças a Deus, né, o pessoal ainda está tendo filhos, certo? Mas, assim, nessa perspectiva que a Laida Knight coloca, quanto mais a igreja crescer, mais trabalho vai ter, mais demanda. Então, um risco que o pastor corre é o de não estimular tanto o crescimento da igreja, porque, às vezes, ele já está, como diz lá no Chile, sobrepassado, já está esgotado, já não consegue lidar com a demanda de uma igreja de 150 membros. Imagina se a igreja chegar a 200. Então, é um risco. Pessoal, eu não estou dizendo que isso aqui tem que estar bom, que isso aqui é recomendável, não estou aqui estimulando, eu estou colocando para vocês os riscos. Quinto, o relacionamento pastoral mais constante com pessoa do sexo oposto, recém-convertido ou não, pode, por culpa do possuidor do dom, ou da própria ovelha, levar outras pessoas a achar que eles têm um caso. Então, aqui, todo cuidado, toda cautela é pouca quando o pastor lida com pessoas do sexo oposto. Toda pessoa que ocupa um cargo de evidência, professor, gerente, lá no Exército, lá nas Forças Armadas, é o comandante, pastor, pode despertar sentimentos de paixão em pessoas do outro sexo. E como os nossos dias estão tão complicados, às vezes até de pessoas do mesmo sexo. Pô. Uma vez eu fiz um casamento, certo? De um rapaz, o noivo e a noiva não eram da igreja, então, mas o noivo era primo de um irmão da igreja. Então, o irmão da igreja, que era minha ovelha, falou assim, pastor, o senhor pode fazer o casamento do meu primo? Eu falei, me explica a situação. Aí, estudei, posso, nesse caso eu posso. Eram duas pessoas não crentes, lá. Beleza, fiz o casamento, não foi na igreja, foi num cerimônia, como é que se diz? Não é buffet, numa casa de eventos. Depois da cerimônia e tal, rapaz, tinha um miserável que ficava me olhando, cara. Eu não era casado ainda. E o olhar era estranho. Olha, gente, é porque a gente é pastor, né, meu irmão? Porque numa hora dessa aí dá vontade de você... E aí, o que está acontecendo, rapaz? Porque eu desviava o olho, mas sabe aquela vista lateral? Você está olhando para lá e você está percebendo que o cara está te olhando? Aí depois você dá uma volta no olhar, quando você viu, o cara estava te olhando. E com um olhar esquisito, rapaz. Isso aí, graças a Deus, só foi essa situação. Deus me poupou de outras. Mas, às vezes, acontece de irmãs se apaixonarem pelo pastor. E o que é pior, do pastor cair no conto, na bobagem, e alimentar aquele sentimento e se apaixonar também. Aí a desgraça está feita. Então, é preciso toda cautela é necessária. Por isso que em algumas igrejas, o gabinete pastoral tem o quê? Janelas de vidro. Para que quem chegar ali, a secretária, está vendo o que está acontecendo. Isso é bom para o pastor e também para a pessoa que vai ali. Certo? Finalmente, ficar vulnerável a ataques satânicos ou a eventuais perseguições dentro do próprio corpo de Cristo por proteger suas ovelhas em várias circunstâncias perigosas. Como o pastor é o que está mais em evidência, logo, para o inimigo, certo, da igreja e da causa do evangelho, se o inimigo conseguir derrubar o pastor, o prejuízo à igreja, a causa é maior, por causa do posto que ele ocupa. Aplicações, e com isso a gente termina, porque é impressionante, o tempo em qualquer lugar, em qualquer época, sempre está contra os pastores. Primeira aplicação que eu faço, ore pelos pastores da igreja, sejam eles os reverendos, no caso da igreja presbiteriana, que usa esse termo, ou os presbíteros. Ore.
cubra-os espiritualmente. Interceda pelas pessoas que estão à frente do rebanho ao qual você faz parte. Se você fizer isso, você vai estar dando uma grandiosa colaboração para o ministério do pastor. Segunda aplicação: seja uma ovelha dócil e mansa, não arredia e fechada. Eu pastorei uma igreja, é melhor não dizer onde, nem quando, que eu, no afã de me aproximar das ovelhas, no primeiro ano de ministério, um dia eu disse para uma irmã, né, ela morava com a filha, ela e a filha eram membros da igreja há muitos anos. Eu disse: eu gostaria de ter o privilégio de visitá-la. Ela desconversou. Nunca permitiu que eu a visitasse. Nessa mesma igreja, houve uma outra que eu também liguei e me ofereci para fazer visita, porque eu estava chegando na igreja, eu queria conhecer a congregação. Ela desconversava e tal, era uma senhorinha, que morava, inclusive, perto da igreja, no edifício. Ou seja, não deram espaço, não deram acolhida. Pastorado, irmãos, é uma via de mão dupla. O pastor tem que se dispor, tem que se oferecer. Mas se você não permitir ser pastoreado, se você não der espaço, ele não vai conseguir pastorear você. Terceira aplicação: não critique os pastores nos bastidores da igreja. Não almoce ou jante o pastor. Procure. Você tem um problema com o pastor? Coloque em prática o que Jesus diz em relação ao problema com qualquer irmão na fé. Procure-o individualmente. Você não se sente à vontade para procurar o pastor individualmente? Busque um ou dois irmãos amadurecidos na fé e vá conversar com o pastor. Dê ao pastor a chance dele dizer assim: errei, me equivoquei, me perdoe. Porque você criticar o pastor, a gente está falando de pastor aqui porque é o dono do pastor, né? Nos bastidores da igreja, isso você não vai ajudar ele em nada. Pelo contrário, você vai colocar mais lenha na fogueira. O inimigo pode usar a sua crítica, o seu comentário, para gerar um incêndio no meio da comunidade. Em último caso, vamos supor que você já procurou o pastor ou não lhe atendeu, ou não acatou aquilo que você disse, você já procurou com o irmão ou com a irmã, leve o assunto ao conselho. Igreja presbiteriana não pertence a pastor. Quem governa a igreja local, no contexto presbiteriano, é o conselho, formado por presbíteros. Leve o assunto, depois que você já esgotou as instâncias suasórias, os meios conciliatórios, e aquilo dali está realmente emperrando, pode ser, está se transformando numa raiz de amargura no seu coração, leve o assunto ao conselho, para que o conselho tome conhecimento, e, quem sabe, ali o pastor vai escutar. Ou então pode ser que os presbíteros digam assim: meu irmão, minha irmã, você se equivocou, o pastor, nesse caso, ele não está errado. Mas, assim, qual é o ponto aqui? Qual é o ponto a destacar? Não permita que isso fique no seu coração. Por quê? Porque quem guarda ressentimento é como acumular lixo dentro da própria casa. Se eu já contei essa ilustração, me perdoe, eu não tenho certeza se já contei aqui. Uma vez houve uma greve dos garis na cidade de Nova York, Estados Unidos, uma das maiores cidades do mundo. Por vários dias não houve recolhimento do lixo. Você pode imaginar o que é uma cidade do porte de Nova York sem recolhimento de lixo? Fedor. E aí uma pessoa, para se livrar do lixo da casa dela, teve a seguinte ideia: comprimiu o lixo, fez um embrulho, um pacotão, e foi para uma rua movimentada. O lixo estava no carro dela, estacionou, certo? E deu uma de migué. Saiu do carro e deixou o porta-mala aberto, com aquele pacotão, aquele presentão, aquele embrulho bonito no porta-mala. Depois de alguns minutos voltou, tinham levado aquele embrulho, aquele presentão para casa. Quem não perdoa, acumula lixo espiritual na sua vida. A comunhão com Deus fica travada, fica emperrada. Então, assim, se for o pastor, também aplique Mateus 18.
Quarta aplicação, ainda que não tenha o dom de pastor, pratique o cuidado pastoral para com seus irmãos e irmãs. Existem diversos textos do Novo Testamento que nos estimulam ao cuidado mútuo. Aconselhai-vos, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros. Não espere que o pastor seja o único responsável pela demanda pastoral, pelas necessidades da igreja. Quinta aplicação, se você é a ovelha do bom pastor Jesus, os erros ou desacertos dos pastores terrenais não abalarão sua fé. Perdoe os pastores. Perdoe os pastores. Eles também são gente como você. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a externar, ou se eu aqui transmiti medo, né, durante a exposição. Diga, meu irmão. Ele vai te levar o microfone. O Emerson. Bom dia. Bom dia. Essa questão que o senhor colocou aí, da questão sexual, né, do pastor, até hoje, eles exploram isso de uma mentira, né, de um relacionamento que eles inventaram entre Jesus e Madalena, né, mostrando assim um tanto que é perigoso mesmo, né, essa questão. Aí tem um princípio, eu sou jurista, fala que um texto sem contexto é pretexto. É pretexto. Né? E aí o pretexto pode ser para o bem e para o mal. Nesse caso, até hoje, eles exploram para o mal. Obrigado, irmão. Essa história de que Jesus teve um caso com Maria Madalena, ou que teve um caso amoroso com João, discípulo amado, isso aí não tem base científica e histórica, certo? Eu morei no Chile e existem dois grandes nomes da cultura chilena em nível internacional, que foram os dois escritores que receberam o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral e Pablo Neruda. E a Gabriela Mistral, ela, durante a vida dela, ela teve uma amiga, certo? Uma amiga mesmo, gente próxima e tal. Hoje, algumas feministas querem encontrar nos textos de Gabriela Mistral indícios de que ela tinha uma relação homoafetiva com essa amiga dela. Ou seja, é forçação de barra. Não existe nenhum texto, nenhum registro histórico que se sustente de que Jesus tenha tido um caso com Maria Madalena ou relacionamento de outra natureza, que não fosse a relação pastoral com as pessoas. Agora, obviamente que isso aí, para a mídia, para grande parte da mídia, né, isso aí é que nem... Tem um jornal lá em São Luís que todo dia a manchete de jornal, na foto de capa, é alguém com a tripa lá de fora, que foi baleado, esfaqueado, morto, que é para vender. Então, a mídia gosta desses casos, mas isso aí não tem sustentação e gente séria não leva isso para frente. Mas, infelizmente, isso acontece, a gente vê esse tipo de informação. Qual é o princípio que fica para nós? Evitar a aparência do mal. É necessário não somente evitar o mal, mas também evitar o quê? A aparência do mal. Então, por exemplo, eu sou pastor, aí vamos supor que eu estou passando de carro aí, e aí um dia tem uma irmã da igreja que, veja aí, e a irmã, eu sei que aquela irmã vai para tal lugar, e aí vamos supor que eu caia na boa intenção de dar uma carona. Tá, vamos supor que eu dei a carona para a irmã. E aí o Fernando, me permita, só nesse caso pode ver o pastor Marconi com a irmã X da igreja. Meu amigo, até você explicar que focinho de porco não é a mesma coisa que tomada. Então, o melhor é... Deus te abençoe, minha irmã. Vá de ônibus, metrô, mas, por prudência, deixa eu ir sozinho aqui para casa. Então, não somente evitar o mal, mas evitar a aparência do mal para todos nós, tá bom? Legal. Alguma outra pergunta ou comentário? Emerson, já que está com o microfone na mão, não é, Emerson? Pastor, nesse ponto que o senhor falou agora por último, também não é só da postura do pastor, não. O problema é também até da própria membresia. Você dá um exemplo claro que aconteceu comigo.
eu não congregava com os meus pais. Então, meu pai e minha mãe sempre congregavam os dois juntos e eu afastado, eu e meus irmãos afastados em outras igrejas. E acontecia o fato de quando eu ia acompanhar minha mãe na igreja, meu pai não ia. Aí houve a situação de um presbítero que ele ficou indignado com a minha mãe, começou a se revoltar, e ele começou a pensar malícia. Aí, num dia de aniversário de família, naquela reunião familiar, ele veio pedir desculpa para minha mãe. A sorte dele é que ele nunca expôs a revolta que ele estava sentindo, entendeu? Mas e ali era um presbítero, mas imaginando irmãos de mente maliciosa, que muitas vezes Claro. o irmão, o pastor não estão em erro, mas Claro. o terceiro que vai provocar a queda, às vezes, até de um pastorado, né? Verdade, verdade. Obrigado, Emerson. O que o Emerson diz, eu vou traduzir da seguinte maneira: a gente tem que ter muito cuidado, todos nós, em todas as situações, para evitar tirar conclusões a partir do que a gente vê. Eu vou terminar com a seguinte situação, que eu vivenciei lá em Santiago do Chile, agora eu posso dizer a igreja, que é coisa boa, ou coisa que não vai ter efeito negativo. Eu dava aula na escola dominical e tinha uma irmã que ela assistia a aula desse jeito que eu vou fazer. Os olhos ficavam fechados e fazia assim. Né? Ou então, quando ela não tinha a mão assim, os olhos fechados. Você imagina, meu amigo, que você dá uma aula na escola dominical e a pessoa com os olhos fechados? Todo domingo. Como é que você interpreta isso? A tua aula está cansativa, hein? Ou então aquela irmã ali dorme muito mal, né, meu amigo? Porque todo domingo. Eu, já nessa altura do campeonato, eu já tinha alguns cabelos brancos, algumas entradas. Então, e também já um pouquinho calejado, eu não tirei nenhuma outra conclusão daquela situação. Ou seja, simplesmente a irmã ficava com os olhos fechados e, às vezes, ficava assim. Um dia, conversando com outro pastor da igreja, que nessa ocasião eu era auxiliar, certo? Mencionei isso, falou, o problema é que ela sofreu um derrame, paralisia facial. E, por causa do derrame, as pálpebras não seguram. Então, sempre fecha os olhos. Então, por isso é que, às vezes, ela faz assim, que é para abrir os olhos, quer dizer, abrir os olhos à força, né? Segurando. Está vendo? A pessoa, se eu entendesse que aquela irmã era negligente, porque não dormia direito de sábado para domingo, aí chega na igreja e dorme durante a aula. Ou então que a minha aula é chata. Então, a gente tem que ter cautela, certo? E com cautela eu vou orar, porque a Jade já está ali para ensaiar, para cantar, tá certo, Jade? Vamos colocar em pé, pessoal? Senhor, Tu és o dono e o próprio Senhor da igreja. Tu enviaste Jesus, o Teu Filho, que é o nosso bom e perfeito pastor, o supremo pastor. Pai, dá-nos graça para, conduzidos pelo Santo Espírito, ter uma relação saudável com Teu Filho Jesus Cristo, para fazê-lo o pastor das nossas almas. E se Ele já é o pastor das nossas almas, que nossa sede e amor por Ele aumentem. E que a relação contigo, Senhor, com Teu Filho Jesus e com a pessoa do Espírito Santo, nos impulsione a ter uma relação saudável com as pessoas, com os nossos irmãos e irmãs, sejam eles, ó Deus, pastores ou não, a fim de que, através do nosso comportamento e do nosso relacionamento, Teu nome seja glorificado e a Tua igreja e as famílias que a compõem também sejam edificadas. Nós oramos e pedimos também graça ao pastor Geraldo, que hoje se encontra enfermo, que a Tua boa mão o visite e o restaure segundo a Tua boa vontade. Nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém.